Já parou pra pensar na loucura que é chegar a uma final de Libertadores sem sequer vencer um único jogo no tempo regulamentar do mata-mata? Isso aconteceu. E hoje irei contar a trajetória do Boca Juniors em 2023 até a final e te falar os personagens que protagonizaram essa história curiosa. Antes do início da Libertadores, o Boca passou por momentos de altos e baixos, aonde disputou 2 finais, perdendo uma delas para o Racing com gol de Gonzalo Piovi nos acréscimos e ganhou a decisão da Supercopa contra o Patronato com hat-trick de Benedetto. Apesar do protagonismo nas Copas, o Boca vivia no meio da tabela e dependia quase sempre de lampejos individuais. Isso ocasionou a demissão de Hugo Ibarra, técnico da época, pouco antes do início da Libertadores, e para o seu lugar, o Boca contratou Jorge Almiron em abril de 2023. E assim foi o Boca para o início do principal objetivo da temporada, tendo como destaque Sérgio Romero, com atuações sólidas e o talento em defender pênaltis, Miguel Benetiel, emprestado pelo Palmeiras, Valentim Barco, a grande revelação da temporada, e Advíncula, que vocês irão entender ao longo do vídeo. O Boca caiu no grupo F, que era relativamente fácil, onde tinha um pouco conhecido Monagas, o Colo-Colo e o Deportivo Pereira da Colômbia. A estreia foi contra o Monagas, na Venezuela, onde o Boca começou o jogo pressionando, mas era pouco eficiente e parava no goleiro Orlando Mosqueira. Mas aos 40 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Valdez do Boca destruiu um ataque claro e tomou o cartão vermelho. Depois da expulsão, ficou um jogo com poucas oportunidades. O Monagas tinha um a mais, mas não conseguia ser eficiente. O Boca ainda teve Roncaglia expulso pelo segundo amarelo, mas o 0 não saiu do placar. Dá pra dizer que foi um bom resultado por causa das circunstâncias do jogo, mas não era o resultado esperado. Na segunda rodada, o Boca faria sua estreia na La Bombonera, contra o Deportivo Pereira, onde em um bom chute de fora, o Deportivo abriu o placar. O que parecia ser a aventura do clube colombiano mudou aos 89 minutos, onde uma bola tocada na frente da área, o Advíncula fez isso aí, colocando fogo no final da partida, que foi acrescentada ainda mais por uma expulsão do jogador Medina, do Desportivo Pereira, pelo segundo amarelo. O time colombiano estava segurando as cordas até o último minuto, onde o Boca mostrou a magia que tem em noite de Libertadores, virando o jogo e conquistando a primeira vitória na Liberta. Na terceira rodada, o Boca viajou ao Chile para jogar contra o Colo-Colo. E logo no começo do jogo, o Advíncula anotou um bonito gol para abrir o placar. O Colo-Colo até tentava fazer o gol, mas parava em Romero. E aos 65 minutos, o Boca matou o jogo, com gol de Sebastián Villa. O Colo-Colo ainda teve uma expulsão e nada pôde fazer. O time argentino estava 3 pontos fora de casa. O Boca mais uma vez ia jogar fora de casa, e agora contra o Deportivo Pereira pela quarta rodada. Esse mesmo Deportivo que estava surpreendendo, fazendo uma boa fase de grupos. O Boca desperdiçou boas oportunidades ao longo da partida, e aos 73 minutos, Rodrigues sofreu o pênalti. Muitas reclamações dos argentinos, mas o Luaga foi para a batida, e Romero estava lá para defender, dando um indício do que seria ao longo da competição toda. Mas logo no lance seguinte, o time colombiano abriu o placar, e ficou por isso mesmo. O Deportivo conquistava uma vitória histórica para cima do gigante Boca Juniors. Já na quinta rodada, o jogo que podia dar classificação para o mata-mata, o Boca enfrentava o Colo-Colo, só que agora em casa. Uma partida muito equilibrada e movimentada com chances para os dois lados. Só que quem abriu o placar foi o Boca, com um golaço de Marcelo Vengantes. O Colo-Colo até tentou, mas ficou por isso mesmo. O Boca vencia e se classificava, mas vale ressaltar aqui a segurança que o Romero passava no gol, fazendo muitas defesas tranquilas. Já na última rodada, o Boca recebeu em sua casa o Monagas e simplesmente atropelou o time venezuelano em uma goleada de 4-0 com 2 gols do Luiz Vázquez, um do Valentim Barco e outro do Marcelo, terminando a fase de grupos com chave de ouro e o primeiro lugar. O sorteio das oitavas aconteceu e o Boca pegou o Nacional do Uruguai. Antes do início do confronto, o Boca anunciou a contratação de Cavani, uma negociação muito badalada na época. Agora falando do jogo, que no papel teria um favoritismo a mais pro time argentino, até porque decidiria o jogo na La Bombonera, mas as circunstâncias do jogo mostraria ao contrário. Um clima gostoso de mata-mata de Libertadores, mas com um jogo bem ruim da equipe argentina. O Nacional teve boas chances, mas não aproveitou. O Boca eu nem vou comentar, porque pouco criaram nos 90 minutos, e sendo assim, o 0 não saiu do placar, e a decisão ficaria para a La Bombonera. O Boca já começou pressionando, e logo aos 12 minutos, o Valentim Barco fez um lindo passe para a Advíncula, só cruzar e o Merentiel cabecear, para a explosão da torcida. Mas nem deu tempo de esfriar o coco, porque aos 16 minutos, Baez cruzou a bola para Treza cabecear para o fundo do gol. Um balde de geografia no Boca, que viu o time uruguaio fazer algumas subidas e dar susto no Romero. O segundo tempo começou da melhor forma para o Boca, com a bola sobrada na área e com a Advíncula chapando para o fundo do gol, deixando o estádio um verdadeiro caldeirão. O Boca continuou em cima, e uma bola sobrada na pequena área, o Cavani na sua estreia fez isso aí. A pressão continuou e o Medina até botou uma bola no travessão, só que quem não faz leva. E aos 75 minutos, o Nacional com Ignacio Ramírez aproveitou uma rara falha de Romero e empatou o jogo de forma surpreendente. Depois do gol, poucas chances foram criadas e tudo ficaria para a decisão dos pênaltis. Zebaj, que entrou só para bater o pênalti, cravou. Ignacio Ramírez, o autor do gol, foi para a bola e parou em Romero. Benedetto, Polenta e Valentino encaravaram. Boca Negra foi para a bola aí.
Romero mais uma vez defendeu. O Boca precisava só de mais um gol para se classificar. E Paul Fernandes foi para a bola. E perdeu. Guingriotti marcou para o Nacional. E o pênalti da classificação caiu justamente em Valentim Barco, que tinha feito uma boa partida. E ele foi para a batida. Boca classificada para as quartas da Libertadores, em uma atuação maestral de Romero, nas disputas de pênaltis e com o decisivo Barco fechando o caixão. O Boca Juniors ia pegar nas quartas o Racing em um duelo argentino. Esse mesmo Racing que vinha de uma virada histórica para cima do Atlético Nacional, nas oitavas, onde perdeu o primeiro jogo por 4-2 e no segundo meteu um sonoro 3-0 dentro de casa. A disputa argentina é bem equilibrada, com um pouco de favoritismo para o Racing, que iria decidir dentro de casa. O primeiro jogo na La Bombonera, o Boca teve um amplo domínio, com boas chances, mas ou parava na zaga do Racing ou parava em Gabriel Arias, goleiro do time argentino, deixando clara a principal deficiência dessa equipe, o ataque. Mesmo com boas chances, o Zero não saiu do placar e tudo ficaria para o jogo da volta. A decisão no El Cilindro estava com um clima puro de Libertadores. O Racing teve uma clara chance, logo aos 2 minutos, mas parou na trave, e basicamente só teve isso durante todo o jogo. Ambas as equipes não conseguiam criar oportunidades claras e a decisão foi para os pênaltis. Vale ressaltar a boa partida que Romero vinha fazendo, trazendo a segurança para o gol do time argentino. O Boca começou batendo com o Ceballos, que cravou. Gonzalo Piovi foi o primeiro do Racing e parou em Romero uma defesa linda. Lucas Jança bateu e deixou o Boca na ampla vantagem. O Racing iria com Juan Quinteiro, que cravou. Cavani foi para o terceiro pênalti do Boca e deslocou o goleiro. Leonardo Sigali foi para a batida e parou mais uma vez em Romero. Barco Orojo teria a oportunidade de matar o jogo e fez isso aí, levando o Boca para as semifinais da Libertadores, em uma atuação heróica de Romero. O Boca pegou nas semis o favorito daquela edição, o Palmeiras, com um elenco muito bom, além do Abel Ferreira. O primeiro jogo foi na Argentina, e o Boca pressionou na maioria das finalizações com o Cavani, mas sempre parava em um Everton, que fez uma partida muito segura e salvou o Palmeiras de sair com resultado negativo da Argentina. No segundo jogo, o Boca vinha com Romero no gol, Marco Rojo e Figal na zaga, Fabra e Advíncula nas laterais. No meio tinha Paul Fernandes, Esqui Fernandes, Medina e Barco. E a dupla de ataque com Cavani e Miguel Merentiel. Já o Palmeiras vinha com Everton no gol, Gustavo Gomes, Marcos Rocha e Murilo como 3 zagueiros, Mike e Piquerez como alas, uma dupla de volante com Zé Rafael e Gabriel Menino, Arthur e Rafael Veiga como meias e Rony espetado na frente. O jogo começou com o Palmeiras com a posse, e o Boca passando a sensação que veio para cativar o jogo do início ao fim. E aos 23 minutos isso iria se intensificar, após uma boa jogada do Merentiel ex-Palmeiras, que resultou nisso aí, com o Cavani marcando seu primeiro gol na Libertadores, e para a loucura da torcida argentina. O Boca depois do gol recuou ainda mais, e se defendeu muito bem, onde o Palmeiras não conseguiu criar chances claras. Já no segundo tempo, o Palmeiras veio com Hendrick e Kevin no lugar de Arthur e Marcos Rocha. Essas mudanças mudou totalmente o jogo do Palmeiras, que começou uma verdadeira amassa para cima do time argentino, que contava com Romero no gol, fazendo defesas espetaculares. E aos 66 minutos, isso iria se intensificar ainda mais, depois de um carrinho de maluco do Marco Rojo, que já havia sofrido um amarelo depois de ter dado uma voadora em Rony, sendo assim expulso pelo segundo amarelo, e deixando os argentinos nas cordas. Após a expulsão, o Jorge Almirão colocou Nicolas Valentini, um zagueiro no lugar de Barco, e o Abel colocou Flaco Lopes no lugar de Gabriel Menino. E pouco tempo depois, exatamente aos 73 minutos, Piquerez meteu um chute seco para empatar o jogo e deixar o Alisson uma loucura. E assim, rapaziada, o Boca não conseguiu sair da área, tava sendo bombardeado. Só que a partida que Romero fazia era digna de aplausos, cara. E tudo pareceu perdido aos 91 minutos, quando o Luiz Guilherme cruzou por Rony, que meteu uma bike, e ele fez isso aí. Agora imagine esse lance congelado. 90% das pessoas diria que foi gol, porque seria um roteiro perfeito. Mas não aconteceu, e tudo ficou para os pênaltis, como em todas as fases que o Boca disputou nessa Libertadores. E o Boca não começou bem, tá? O Cavani que cravou no jogo foi pra batida, e parou em Everton. E lá foi Rafael Veiga, ídolo da torcida pra batida. E Romero mais uma vez pegava um pênalti nessa Libertadores, deixando tudo no 0. Bruno Valdez foi pra batida e cravou. Gustavo Gomes foi pelo Palmeiras e Romero mais uma vez sendo o carrasco do time brasileiro. Nicolas Valentino foi para a batida e deixou o Boca com 2 de vantagem. Kevin foi para a batida e cravou. Nicolas Figal e Piquerez cravaram. O Paul Fernandes tinha nos pés o pênalti da classificação e cravou. O Boca chegou à final da Libertadores somente ganhando nos pênaltis, com mais uma vez o Romero sendo crucial e deixando o nome dele na história. Na final, o Boca tinha em sua frente o Fluminense de Fernando Diniz, que tinha passado por Argentinos Júnior, Olímpia e Internacional, com aquela pipocada do Valência. A final foi disputada no Maracanã, a casa do Fluminense, uma final que mesmo antes de começar já era histórica. O Boca vinha a campo com Romero no gol, Advíncula e Fabra nas laterais, Figal e Valentino na zaga, Cristian Mendini, Paul Fernandes, Esqui Fernandes e Barco. O ataque tinha Cavani e Merentiel. O Flusão veio com o Fábio no gol, Samuel Xavier e Marcelo nas laterais, Felipe Melo e Nino na zaga, André e Martinelli na volância, Keno Arias e Ganso na meia e Cano espetado na frente.
O jogo começou com aquele clima de final, mas com o Fluminense com a posse de bola, o estilo de jogo do Diniz, praticamente todo o primeiro tempo, e o Boca com a posição clara de se defender. E consequentemente, aos 36 minutos, Germán Cano, o rei da América, abriu o placar. E ficou por isso aí a primeira etapa, com o time argentino retraído. No segundo tempo, o Boca começou melhor, comparado ao primeiro, tendo mais a posse de bola e conseguindo ditar o jogo. Só que assim, rapaziada, era muito mais chutes fora da área que traziam um pouco perigo pro Fábio. A sensação que passava é que iria ficar por isso mesmo. Só que vocês lembram que eu falei no começo do vídeo, que o Advíncula foi um dos destaques do Boca, e o principal motivo foi isso aí. O lance que parecia improvável, ele cravou e colocou fogo no final da partida. Depois do gol, o jogo ficou com os dois times com medo de se lançar. Só que no último minuto, o Diogo Barbosa teve essa chance aí, perdendo um gol decisivo, deixando tudo para a prorrogação. Os times já vieram muito modificados, e uma mudança que mudou o jogo foi feita aos 80 minutos, com o Joe Kennedy entrando no lugar do Ganso. O primeiro tempo da prorrogação estava bem morno, só que aos 99 minutos, depois de uma bola escorada do Keno, o iluminado Urso fez isso aí, emocionando a torcida do Flu e se emocionando, indo comemorar com a galera, que resultou na expulsão dele. Só que a história já estava escrita, rapaziada. O Boca até tentou, só que não empatou. E rapaziada, se for falar de merecimento, esse time do Flu merecia muito mais, e pra mim foi justo essa final. No mais foi isso, rapaziada. Tamo junto a quem ficou até aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever para ajudar a necessidade de inscritos aqui. Valeu!